Alô, turma do sétimo ano, para os opostos nas aulas remotas, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Nosso assunto muito legal, interessante, que é análise de gráficos, tá? Com números inteiros, tá? Então sejam bem-vindos e vamos nós. Os gráficos são representações que facilitam a análise de dados, os quais costumam ser dispostos em tabelas quando se realizam pesquisas estatísticas. Eles trazem muito mais praticidade, principalmente quando os dados não são discretos, ou seja, quando são números consideravelmente grandes, tá? Então os gráficos ajudam muito a gente a compreender isso aí. Três dicas para lermos e interpretarmos um gráfico, tá? Seja de linha, de barra, de coluna, tá? Primeiro, você deve conferir se as informações do gráfico estão de acordo, batem com as informações anunciadas do exercício, tá certo? Segundo, entenda qual tipo de informação está destacada no eixo vertical, tá certo? E no eixo horizontal, ok? Eixo vertical, ver se você vê minha mão assim, horizontal assim, tá certo? Ok? 3. Interprete com calma, pois geralmente as questões são contextualizadas, tá? Então, ele pega notícias do jornal, da televisão, da bolsa de valores, tá certo? Algum dado econômico, tá certo? E formula o gráfico para você poder interpretar, ok? Vamos ver os tipos de gráficos, tá bom? Esse é o gráfico de linha, tá? A gente trabalha também mais informações com os dados, ok? A gente vai usar ele aqui para a gente analisar um gráfico. E o gráfico de barras, tá certo? E o de colunas, tá? Deixa eu pegar aqui o laser. Ó, barras esse, né, de colunas, né, são muito parecidos, né, tá certo? Ok? Geralmente o de barras vem assim, no sentido mais horizontal, tá certo? O de colunas vem assim, tá certo? Nesse sentido mais vertical, ok? Nosso primeiro gráfico para a gente poder trabalhar, tá? Ó, então é um gráfico que ela sobre a temperatura no mês de dezembro, tá? Aí aqui eu quis dar ênfase para mostrar para você que esse aqui é o título do gráfico, tá? A temperatura no mês de dezembro. Aí você tem um gráfico de linha, tá? Eu espero que dê para vocês verem aí, tá certo? Direitinho aí no celular de vocês, tá? Ok? Aí aqui nós temos os dias, tá? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e 11º. E nesse eixo que está aqui, tá? Nós temos as temperaturas, tá? Ela varia de 11 graus, tá certo? Até menos 9 graus Celsius, ok? Tá aqui a temperatura zero, ó, tá certo? Ok? Então, as temperaturas positivas estão aqui, tá? E as negativas estão aqui abaixo, ok? Então, a temperatura variou durante, tá certo? Desde o primeiro dia até o último dia, tá certo? Ok? Já que os dados aqui foram coletados, as informações, tá certo? Vamos ver o que ele pergunta lá pra gente. Vamos ver lá, tá certo? Aí vamos analisar esse gráfico e eu coloquei duas perguntas para a gente poder analisar, tá certo? Esse gráfico. Observe atentamente, tá? Ó, o gráfico e tente responder a estas duas perguntas, né? São duas.
Em quais dias a temperatura foi de menos 2 graus Celsius, tá? Ó, em quais dias, ou em qual dia, né? Tá certo? A temperatura foi de menos 2 graus Celsius, tá? Em qual dia a temperatura foi? Foi no primeiro dia? Ou em quais dias? Foi no terceiro e no 10º dia? Ou foi no quinto e no 8º dia? Certo? E a segunda perguntinha é, no 10º dia, a menor temperatura atingida foi de quantos graus? Tá? Ele quer a menor, tá certo? Então, no 10º dia, a menor temperatura atingida foi de quantos graus, tá? Então, você tem um gráfico, ok? De linha, tá certo? Com números positivos e negativos, tá certo? Né? O título do gráfico, temperatura no mês de dezembro, tá certo? Aí, vamos ver, olhando lá para o gráfico, tá? Já que você observou, tá certo? Mais um tempinho aí, 3 segundos, para você poder olhar e coletar essa informação para a gente. Então vamos ver. Pronto? Ó, nós... Vamos lá, para o gráfico de linha, ó, tá certo? Então ele quer saber aqui, tá? Né, de acordo com as perguntas feitas, tá? Sugeridas, em qual dia ou em quais dias a temperatura foi de menos 8 graus Celsius. Então você vê as mãozinhas aqui, tá certo? Que eu coloquei. Aí você vai observar, ó. No terceiro dia e no 10º dia, tá? Tá aqui, ó, a bolinha, tá? Aí você vai ver essa linha que está aqui, ó, tá certo? Esta temperatura aqui é de menos 2 graus Celsius. Então isso quer dizer que, tá certo? No terceiro e no 10º dia, de acordo com o gráfico, a temperatura foi de menos 2 graus Celsius, tá? Ela foi negativa, menos 2 graus Celsius, ok? Então, nós estamos fazendo o que? Exatamente analisando, interpretando os dados do gráfico, ok? Aí ele pergunta agora, no 10º dia, qual foi a menor temperatura registrada? Então, no 10º dia, então eu venho para cá, tá certo? Ó, a linha acaba aqui, então nós vamos ver, ó, exatamente, ó, tá certo? Essa última linha que está aqui, ó, a temperatura registrada foi de menos 8 graus Celsius, né? É a menor temperatura. No 10º dia, tá? Você vê que no 11º dia nós não temos nada, mas no 10º dia foi coletada essa informação, tá? Menos 8 graus Celsius, ok? Outro gráfico, tá? Agora é o gráfico de coluna, ok? Aí você vê resultados do primeiro semestre, tá? Talvez de uma loja, de uma empresa, ok? Tá? Aí que nós temos lucro, prejuízo em milhares de reais, tá certo? Ok? O que, que ele vai perguntar acerca do gráfico? Vamos lá ver. Em quais meses desse primeiro semestre houve prejuízo, certo? Houve prejuízo, ok? Segundo, o maior prejuízo foi em maio. O valor desse prejuízo foi de quanto? Qual o valor do prejuízo, tá? Então vamos ver lá no gráfico. Pronto, vamos ver o gráfico, ó. Tá certo? Aí nós temos aqui as mãozinhas, tá? Que eu coloquei aqui e a setinha aqui, tá? Então, os meses que a loja ou a empresa ela obteve prejuízo, tá certo? Correspondem a janeiro, tá? No valor de dois mil reais, março no valor de R$ 1.000 e de maio no valor de R$ 5.000, tá? Então, os meses que ela obteve prejuízo estão aí, tá? Janeiro, março e maio. Segunda pergunta, ele diz, tá certo? Em maio ocorreu o maior prejuízo para a empresa, né? Para a loja, ok? De quanto foi esse prejuízo, tá? Aí tá aqui a setinha destacando que o valor, como é em milhares de reais, ó, ok? Então o valor foi de R$ 5.000, certo? Vamos continuar. Este gráfico aqui agora, ó, tá? Aí nós temos, tá? Ok? Ó,
que ele pergunta? Vamos ver lá. Ele quer saber qual foi o lucro total do supermercado. De quanto foi esse lucro, tá certo? Veja que lá no gráfico nós temos, tá certo? Houve um lucro, tá certo? Parcial. E também, ao mesmo tempo, houve, tá certo? Prejuízo. Aí vamos ver aqui, eu destaquei, tá? Ó, meses de lucro foi janeiro, março e junho, certo? Em janeiro, tá certo? O supermercado lucrou 10 milhões, em março 20 e em junho 20 milhões. Total do lucro parcial, tá certo? Tá certo? Do supermercado nesses 3 meses foi 50 milhões, tá certo? Mas em contrapartida, tá certo? Também houve prejuízo para o supermercado. Só que em fevereiro, abril, tá certo? E maio. Em fevereiro foram 15 milhões, em abril foram 5 milhões, em maio foram 10 milhões, tá certo? Qual foi o total de prejuízo para o supermercado nesses 3 meses? Tá certo? Foi de 30 milhões, certo? Aí eu quis destacar embaixo para a gente perceber e ver qual foi o lucro real que o supermercado obteve, tá certo? Nesses 6 meses, tá certo? Não foi 50 milhões, tá certo? Né? 30 milhões foi o prejuízo que ele obteve nesses 6 meses. Então, quando nós subtraímos, como eu fiz aqui, 50 menos 30, então o lucro real, tá certo? Do supermercado nesses 6 meses corresponde exatamente a 20 milhões, tá certo? Você pega o lucro parcial, tá, durante os 6 meses e você subtrai exatamente do prejuízo, que foi de 30 milhões. Então, o lucro real do supermercado foi de 20 milhões, ok? Então, esse dado, essa informação, você vê que ela não está clara no gráfico, tá? Para que nós pudéssemos ter essa informação, foi preciso que nós fizéssemos esse pequeno cálculo aqui, essa operação matemática, para indicar qual foi o lucro total ou real do supermercado nesses 6 meses, tá certo? Ok? Lá no gráfico de linha das temperaturas, você tinha as temperaturas, tá certo? E o gráfico de linha. Então dava para percebermos exatamente, tá certo? As temperaturas indicadas, né? Pelas bolinhas pretas. Aqui nesse gráfico não, tá? Ele faz uma pergunta e você tem que resolver uma operação matemática para você encontrar a resposta, ok? Agora turma, esse gráfico aqui, ó, de colunas, tá? Ok? Só que agora nós temos o seguinte: temperatura em algumas cidades em agosto, no mês de agosto. Aí tá aqui a cidade 1, cidade 2, cidade 3 e a cidade 4, tá? A temperatura indicada, tá? Ok? Menos 4 graus na cidade 1, menos 5 graus na cidade 2, menos 7 graus na cidade 3 e menos 3 graus na cidade 4, tá? Então, a partir desse gráfico, tá certo? E de acordo com as perguntas formuladas acerca dele, tá? Você pode coletar as informações. Então, por exemplo, qual é a temperatura indicada, negativa, tá? Pela cidade 4 nesse mês de agosto. Então, aí nós teríamos exatamente a temperatura de menos 3 graus Celsius, tá certo? Né? Ou a maior temperatura negativa indicada, qual foi, em qual cidade foi, tá? Então nós teríamos como resposta na cidade 3. Então você estaria realizando aqui a análise, a leitura desse gráfico, interpretando as informações, ok? Nesse gráfico de colunas que nós temos aqui, tá? Próximo gráfico. Agora, né? Nosso último gráfico, tá? De colunas também, ok? Agora o nosso título, saldo de gols dos times em um campeonato. Então você tem 4 times, tá certo? Né? E o saldo de gols de cada time, tá certo?
o saldo negativo, tá? Então, esse time aqui, o Embaré, ele tem um saldo negativo de menos 5 gols, né? Um saldo negativo de 5 gols, tá aqui a representação, ao menos 5. E o Coringa, tá certo? Tem o maior saldo negativo de gols, que no caso, né, um saldo negativo de 12 gols, tá? Essa representação aqui, menos 12, quer dizer que o saldo ele é negativo. Então, da mesma forma, você poderia formular perguntas acerca do gráfico, né? Alguém faria perguntas a você, tá certo? E você observaria o gráfico e faria análise desse gráfico, tá certo? Acerca das informações dos dados coletados, tá certo? Para esse gráfico que nós temos aqui, ok? Proporcionando nas aulas remotas, tá certo? Espero que tenha ajudado, tá certo? Se cuidem, um abraço e até mais.